Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula aqui a gente vai trabalhar a distribuição normal. Ela que está dentro da estatística, mas a gente vai ver, claro, aplicada ao âmbito de investimentos. Eu não vou me aprofundar muito nos termos estatísticos, né? Senão a gente acaba levando bastante tempo aqui. E vou tentar simplificar, na verdade, o máximo a parte de estatística. Só para vocês compreenderem mesmo o que é a distribuição normal e como que ela se aplica, né? Como a gente pode utilizar ela a nosso favor quando a gente estiver fazendo análise de um investimento. Bom, sem perder mais tempo, vou colocar aqui na tela para vocês e a gente já coloca a definição formal da distribuição normal, que basicamente diz o seguinte: é a distribuição da probabilidade de um determinado evento ocorrer. É bem simplista, né, essa definição, mas é justamente isso, tá? Percebam que aqui embaixo a gente tem um gráfico. Isso daqui, né, essa curvatura aqui é a própria distribuição normal. Vamos entender por que ela tem esse formato aqui. Eu acho que uma maneira bem simplesinha de entender isso é quando a gente pega e imagina o seguinte: vamos pensar que a gente pegou todas as pessoas do planeta e a gente quer calcular a altura média dele, de todo mundo, homens e mulheres. Né? Bom, a gente pegou a altura de todo mundo, foi lá, dividiu pelo número de pessoas, né, que a gente está calculando, 7 bilhões, e a gente chegou no número de 1,70. Vamos colocar aqui então que a nossa altura média, quando a gente fez essa conta, então a média, símbolozinho de mim, né, porque a gente está trabalhando com a população de todo mundo, isso daqui deu 1,70. Então, em nosso gráfico aqui, vamos pensar que essa linha que a gente tem aqui, ela é uma régua aqui das alturas, né? Então, a gente tem aqui que vai da altura mais baixa até a altura mais alta. Vamos dizer que a nossa altura mais baixa, ela é 1 metro, e a altura mais alta, ela é 2,40. E bem aqui no centro, né? Bem aqui no centro, a gente tem a nossa média, que é 1,70. Significa, né, que se a gente pegar a altura de todo mundo, calcular a média, a gente vai chegar nesse 1,70. Bom, por que a nossa distribuição normal ela tem essa forma aí de sino, né, que na verdade é bem conhecida aí pelo pessoal de estatística? Bom, pensem assim, a gente vai pegando individualmente a altura de cada pessoa. A gente vai lá, chama a primeira pessoa e pede qual que é a altura, qual que é a tua altura. Ela vai dizer 1,75, por exemplo. Né? Então, a gente vai marcar com um pontinho aqui a altura dela, que vai estar mais ou menos aqui. A gente vai lá e pede para a segunda pessoa, qual que é a tua altura? Ela vai dizer, não sei, 1,50 m. Ela vai estar mais para cá. E a terceira, 1,80 m. E a quarta, 1,72 m. Conforme a gente for fazendo isso mais e mais e mais vezes, a gente vai ter mais pontinhos que eles vão estar no centro aqui do nosso gráfico. Por que isso? Porque essa é a nossa média. Então, os números tendem a estar mais perto da média. É mais fácil alguém ter a altura perto de 1,70 do que ter a altura perto de 1 metro. A gente não vê muitas pessoas de 1 metro de altura na rua. Bem como a gente também não vê muitas pessoas de 2,40. A gente vê mais pessoas, né, que estão aqui, no centro. Então, se a gente for pegando mais e mais pessoas, a nossa tendência é de que o nosso gráfico ele vai começar a subir aqui com mais alturas no centro. E, eventualmente, vai ter alguém aqui, para cá. Mas perceba que vão ser poucos pontos aqui, enquanto que essa galera aqui vai estar dominando o meio do nosso gráfico. Eu não sei se vocês entenderam aonde eu quero chegar, mas eu acho que ficou fácil, né? Percebam que a distribuição normal é a probabilidade de um determinado evento ocorrer. Conforme a gente for colocando todas as pessoas aqui, a gente vai ter 100%, né, da probabilidade de todo mundo estar dentro desse gráfico aqui. Só que nessa área aqui, onde a gente tem mais pessoas, né, ele vai subindo, porque a probabilidade de uma pessoa estar aqui é muito maior do que uma pessoa estar aqui. Inclusive, na estatística, geralmente quando a gente vai trabalhar com distribuição normal, a gente calcula isso, a probabilidade de uma pessoa estar nessa área do gráfico aqui, por exemplo, né, nesse intervalo aqui. Que nosso exemplo poderia, por exemplo, ir de 1,65 a 1,70, ou de 1,70 a 1,75. É com isso que a gente trabalha em estatística, só que a gente utiliza uma amostra, né, para fazer esse cálculo, não a população. Mas a ideia é justamente essa. Percebam que conforme a gente for preenchendo, a gente vai subir aqui porque vão ter mais pessoas nessa área do gráfico
e menos pessoas aqui. Por isso que a distribuição normal ela tem essa forma de curva. E não é só para a altura, né? Na verdade, muitos eventos, fenômenos naturais, eles seguem uma distribuição normal, porque, claro, é mais fácil a gente ter os eventos acontecendo em torno da média. E conforme a gente vai se afastando da média, a probabilidade do evento acontecer ela é menor. Bom, uma coisa legal, né, da distribuição normal é que, como eu adiantei ali para vocês, ela permite a gente calcular a probabilidade do evento acontecer. Pense o seguinte, a gente chega para uma pessoa que a gente não conhece a altura dela e pergunta para ela qual que é a altura dela. A gente vai, por exemplo, ter um intervalo, a gente tem a nossa altura média, que é de 1,70, né? A gente pode ter um intervalo que vai de 1,65 a 1,75. E quando a gente pergunta a altura dela, existe uma chance dela ter uma altura que vai desse intervalo aqui até esse aqui. É isso que a distribuição normal ela permite. Mas como é que a gente consegue calcular essa probabilidade? É através do desvio padrão, e está aqui, né? Através do desvio padrão é possível calcular um nível de confiança, daí a gente chama de nível de confiança, né? Mas é a probabilidade dela estar ali, de determinado evento ocorrer. E como é que funciona isso? Vocês lembram que o desvio padrão ele é uma medida estatística também. Basicamente, ele vai nos dar o quantos dados eles estão dispersos da média. Quanto maior o desvio padrão, mais disperso da média. Então, na nossa média de 1,70 m de altura, a gente pode ter, por exemplo, um desvio padrão de 2 cm. Se o desvio padrão é de 2 cm, se a gente for pedir a altura de uma pessoa, é bem possível que a altura dela ela esteja perto desse 1,70. Agora, se a gente tiver um desvio padrão de 15 centímetros, aí já é um pouco mais difícil. A tendência é que a altura dessa pessoa ela seja um pouco mais discrepante. Lembrem que quando a gente trabalhando com desvio padrão, ele mede essas oscilações, né? A gente tem a média aqui no centro. E se o desvio padrão ele é muito alto, a gente vai ter esses movimentos aqui. Se o desvio padrão é baixo, a gente vai ter esses movimentos aqui em relação à média, conforme a gente for pegando a altura, né? Percebam que cada uma dessas aqui é a altura de uma pessoa. Quanto menor o desvio padrão, mais perto os valores eles estão da média. Se o desvio padrão, em um caso extremo, ele é zero, a gente tem todos os valores aqui constantes, né, na média. E daí não tem oscilação. Agora, se o desvio padrão é alto, né, a gente tem mais oscilações. Bom, vamos supor que a gente pegou, né, a altura lá deu 1,70 de média, e o nosso desvio padrão foi de, vamos colocar aqui 2 centímetros, certo? E o que esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês quer dizer? Ele basicamente ele calcula esse nível de confiança, né, o nível, a probabilidade de a gente acertar a altura da pessoa. Ele está dizendo o seguinte, a gente tem a nossa média aqui, que é 1,70. Se a gente afastar um desvio padrão para a direita e um desvio padrão para a esquerda, a gente tem 68% de nível de confiança da altura da pessoa ela está nesse intervalo. Como é que funciona isso? Então a gente tem aqui 1,70, que é a média. Se a gente vem 2 centímetros, que é um desvio padrão, para o lado, a gente tem 1,68. Se a gente avança 2 centímetros para o outro lado aqui, que também é um desvio padrão, a gente vai ter a altura de 1,72. O que esse gráfico está dizendo é que se a gente pegar uma pessoa de forma aleatória e pedir a altura dela, significa que a gente tem 68% de chance de dizer que a altura dela está entre 1,68 e 1,72. É isso que diz esse gráfico aqui. Quanto maior o desvio padrão, e é isso que eu queria colocar para vocês, né? 3, 4, 5, 6, maior vai ser a diferença aqui. Ao invés de ir para 1,70, vai para 1,76 e vai para 1,64. Fica mais aberto aqui o intervalo. Quanto menor o desvio padrão, mais a chance da gente acertar aqui, né? Sem se deslocar muito da média. Eu até vou pintar isso daqui no gráfico para vocês, que os 68%, né? 68,26 aproximadamente. Mas a gente costuma dizer que é aproximadamente 68%. É essa área aqui do gráfico. Bom, se a gente andar um pouco mais, né, porque a gente pode fazer isso, se a gente andar 2 desvios padrões, que nem está aqui, né, subir 2 e descer 2, aí a gente já tem um nível de confiança que é de 95%. Então, vamos fazer isso. A gente tem aqui 1,70. A gente vai andar 2 desvios padrões para o lado. Quanto que é isso? A gente andou 1, é 1,72. Vamos andar mais 1, vai dar 1,74, porque o nosso desvio padrão é 2 centímetros. A mesma coisa aqui. Bom, agora a gente tem esse intervalo que vai de 1,66 a 1,74.
a chance da gente pedir a altura de uma pessoa e ela dizer que está entre 1,66 e 1,74, ela passa a ser de 95%. Então é muito provável que a altura dessa pessoa ela esteja nessa área aqui. Se a gente andar mais um desvio padrão, e a gente pode fazer isso, né? Então, a gente vai colocar 1,70 aqui. Se a gente andar mais um, a gente vai para 1,76 e aqui a gente cai para 1,64. Aí a nossa probabilidade de acertar a altura da pessoa entre esse intervalo aqui de 1,64 e 1,76 passa a ser, vamos pegar outra cor aqui, passa a ser de 99,73% aproximadamente. É quase 100%. Se a gente andar 4 desvios padrões, aí a gente tem 99,99% de chance. Então, é muito provável que a altura da pessoa vá estar nesse patamar. Por que isso acontece? Porque quanto menor o desvio padrão, né, menos variância na média a gente vai ter e é mais fácil aqui da gente acertar. Agora, se o desvio padrão for muito grande, a gente vai ter um intervalo que é muito grande. Daí fica um pouco mais difícil de estimar qual que é a precisão, né, a altura dessa pessoa. Como eu coloquei aqui para vocês no exemplo, a gente vai ter muitas pessoas que vão estar aqui no centro da média. E é justamente por isso que a gente tem uma probabilidade maior de acertar a altura dessa pessoa nesses desvios padrões quando a gente calcula. Não sei se ficou claro para vocês, mas acho que sim, né? Esse exemplo aqui da altura, ele é matador. O importante é vocês entenderem que no centro a gente tem um maior número de pessoas, justamente porque está mais próximo da média. Indo além, agora a gente vai trabalhar com os investimentos. A lógica é a mesma, tá? Só que aqui a gente começa a considerar a rentabilidade média de um investimento. Bom, eu vou colocar na tela para vocês e aqui eu trouxe um exemplo. A distribuição normal ela também se aplica aos investimentos. Beleza. Para exemplificar, considere um fundo de investimento que tenha a média dos retornos igual a 3% ao mês, né? E desvio padrão de 2%. O que a gente está dizendo aqui? Que a gente foi lá, pegou um período, vamos supor, de 3, 4 anos, né? Não, muito período não, é o de menos, e a gente calculou qual que era o retorno médio desse fundo de investimento nesse período. A gente chegou então que ele rende 3% ao mês de média. Então, é como se durante o período cada mês ele tivesse rendido 3%. Vai ter mês lá que ele vai ter rendido 8%, 9%, vai ter perdido o valor, mas na média ele rendeu 3%. E o desvio padrão, ele é 2%, que é uma medida de volatilidade. Então significa que se a gente tem uma rentabilidade média de 3%, ele vai ficar ali perto de 1% e 5%. Quão perto? Qual que é a chance de a gente acertar isso? Bom, basicamente é os 68% aqui, porque a gente está tirando um desvio padrão e voltando um desvio padrão. É isso, basicamente a ideia é mesmo. Vamos só colocar na tela aqui para calcular isso, né, para ficar mais visível para vocês. A gente tem aqui então o retorno médio desse fundo, que é 3%, e a gente está fazendo o cálculo para um desvio padrão. Um desvio padrão, então eu vou marcar aqui, é 2%. Então a gente vai somar mais 2%, a gente vai ter 5%. A gente vai tirar mais 2% e a gente vai ter 1%. Basicamente é só fazer a média, né, que é os 3%, mais 2 e 3% menos 2. Isso vai dar 5 e isso vai dar 1%. Deixa eu só puxar isso daqui para o lado. Né? Mais 2%, menos 2%. Só relembrando então, se a gente pegar um mês futuro, né? Que a ideia é essa, a gente tem a rentabilidade média. Se eu vir no próximo mês, qual que é a chance de eu ter uma rentabilidade que esteja entre 1% e 5%? Essa chance vai ser de aproximadamente 68%. Então, o cara, quando ele vai investir nesse fundo de investimento, ele sabe que baseado no retorno histórico dele, baseado no desvio padrão que ele tem, ele sabe que se ele colocar o dinheiro dele no mês seguinte, ele vai ter uma chance de 68% aproximadamente de ter uma rentabilidade que vai ficar entre 1% e 5%. É isso que a distribuição normal em um investimento ela nos diz, e por isso que é importante. Agora, e se a gente quiser aumentar esse nível de confiança?
Porque aqui 68% significa que de 100 meses, em 68, o intervalo ele vai ficar, né, entre 1 e 5. Mas e nas outras vezes? O quanto que isso vai poder se afastar da média? Né? É isso que a gente vai calcular agora. Bom, para dois desvios padrões, como é que fica? A ideia é a mesma, né? A gente tem aqui os mesmos 3% e a gente vai andar dois desvios padrões do lado. Então, vai ser 3 mais 2, 5, mais 2, 7. E vai tirar 2 para cá, né? 3 menos 2, 1, menos 2, menos 1%. Foi basicamente o que a gente fez aqui, né? A diferença é que a gente faz 3 mais 2%, mais 2%, que dá 7. E aqui 3% menos 2%, menos 2%, que dá menos 1. Então, isso daqui vai ter um nível de confiança de aproximadamente 95%. Então, a pessoa que vai investir nesse fundo de investimento, ela sabe que com 95% de chance ela vai ter uma rentabilidade que não vai ficar abaixo de menos 1%, mas que também não vai ficar acima de 7%. Vai ficar nesse intervalo aí entre menos 1 e 7, com 95% de chance de estar nesse intervalo, né? Com 68 ele fica mais perto da média, com 95 o nível de confiança aumenta, né? Significa que ele vai estar aqui entre menos 1 e 7. E para três desvios padrões, né? Para finalizar aqui, a gente poderia ir para 4 desvios padrões, né? Mas não tem porquê, porque aqui a gente já chega no nível de confiança de 99%. Mesma coisa, a gente tem 3% aqui, né? A gente vai calcular 3 desvios padrões, então a gente parou em 7 aqui, agora a gente vai em 9%, e aqui a gente tinha ido em menos 1, né, por cento, agora a gente vai em menos 3. O cálculo é o mesmo, só que a gente está adicionando mais um desvio padrão. Vai ser 3%, mais 2%, mais 2%, mais 2%. 3% menos 2%, menos 2%, menos 2%. Isso daqui vai dar 9 e isso daqui vai dar menos 3. Com aproximadamente 99% de confiança. O que a gente está colocando aí então? Se esse investidor colocar o dinheiro dele, ele tem 99% de chance de o menor retorno dele em um mês ser de menos 3%. A chance de ele ter um retorno de menos 4%, dele perder menos 4% em um mês, vai ser menos de 1%. A chance dele ter um rendimento que vai ser de 10% também é menor que 1%. Percebam, a chance de ele ter uma perda de 20% em um mês é muito menor do que 1%. Conforme a gente vai se afastando ali da média, fica mais difícil, baseado no histórico desse fundo de investimento, dele perder mais dinheiro ou ganhar mais dinheiro. A tendência, né, com 68% de chance, é que o intervalo ele esteja entre 1% e 5%, e se a gente aumentar o nível de confiança, né, 95% aqui, entre esse intervalo de confiança. Galera, distribuição normal. Para investimentos, né, para o âmbito de investimentos, o que vocês precisam saber para a prova, né, para a certificação CPA 20, séria, basicamente é isso. Até mais.